Certamente já iniciaste uma dieta, uma nova transformação e começaste a pensar, mas quanto mais tempo é que eu tenho que fazer isto para conseguir ver resultados? Quando é que eu vou ver diferenças na balança? Quando é que eu vou ver diferenças no espelho? E, portanto, hoje vamos falar sobre como gerir as tuas expectativas, quais são aqui os resultados que tu podes esperar, o que é expectável e muito mais. O meu nome é Filipe Simões. E eu sou a Beatriz Jorge. E juntos somos especialistas na perda de peso para mulheres acima dos 30 anos. Juntos criámos o Body Mind Fit, um acompanhamento que já ajudou mais de 200 mulheres a perderem peso e a nunca mais voltarem a ganhar. Espero que gostes deste episódio. Até já! Mas a verdade é que existem muitas pessoas que até conseguem ver resultados muito rápidos e outros depois demoram, e isto tudo depois também acaba por influenciar aqui as expectativas que as pessoas têm em relação, portanto, ao que é esta perda de peso sustentável. O que é que achas que tu podemos, se calhar, aqui organizar e dizer o que é que determina aqui esta velocidade dos resultados? Qual é que tu dirias que é aqui o primeiro ponto? Eu acho que o primeiro ponto acaba por ser o ponto de partida, não é? Ou seja, Boa. perceber onde é que a pessoa está, não é? E pensando no peso, quanto peso é que ela quer perder? A pessoa precisa de perder 30 quilos ou precisa de perder 3 quilos? Isto porquê? Porque uma pessoa que precisa de perder 30 quilos vai conseguir ver uma perda muito mais rápida, principalmente no início, não é? Há muito mais peso para ser perdido do que uma pessoa que tem que perder 3 quilos, não é? Ou seja, e eu diria que é um dos fatores que influencia muito a velocidade a que os resultados aparecem. É o ponto de partida, é onde é que nós estamos e onde é que queremos chegar, não é? Exato. Se a meta for esta, o início vai ser muito mais rápido. Sem dúvida. E aí conseguimos ver, por exemplo, uma pessoa que tem, uma mulher que tem, por exemplo, 100 quilos, automaticamente nas primeiras semanas consegue perder tipo 3 quilos, só assim na primeira semana. Enquanto se calhar essa pessoa que tem 5 quilos para perder, esses 5 quilos vão demorar se calhar 2, 3 meses, não é? Portanto, aqui a diferença é muito grande na questão do ponto de partida, não é? Portanto, e é importante também as pessoas não se compararem nestas situações, porque são pontos de partida totalmente diferentes. Outra situação acaba por ser também o nível de experiência. O que é que nós vemos? Mulheres que nunca treinaram, portanto, sendo iniciantes, acabam por ter resultados muito mais rápidos do que mulheres que já são mais experientes, ok? Porque é que isto acontece? Acontece simplesmente porque o corpo não está habituado àquele estímulo, portanto, o corpo não sabe o que é aquele treino, o corpo não sabe o que é este tipo de alimentação. E automaticamente, quando nós mudamos isto, o corpo tem que gerar rapidamente adaptações para conseguir habituar a este novo estímulo. E gerar estas novas adaptações faz com que sejam estes resultados mais rápidos. Versus uma pessoa que seja intermédia ou avançada, que já tem aquele estímulo. Portanto, ela ainda tem que fazer um pouco mais acima desse estímulo e o corpo já a reconhece. Portanto, ainda tem que... É diferente, não é? Tem que fazer aqui um bocadinho mais, não é? Sem dúvida. Esse acaba por ser aqui o segundo ponto. Pois eu diria que aqui a nível da alimentação, por exemplo, a consistência, não é? Ou seja, portanto, num processo de emagrecimento a pessoa tem que fazer um déficit calórico, não é? E fazer um déficit calórico moderado, mas de uma forma consistente e duradoura, vai ter muito mais resultados e vai permitir os resultados virem de uma forma muito mais rápida do que decidirem fazer uma dieta muito restritiva que depois acarreta também com muitos momentos de exagero, não é? E naquele ciclo ioiô que nós estamos sempre a falar. Ou seja, um déficit calórico moderado traz resultados mais rápidos do que um déficit calórico demasiado restritivo, que vem sempre juntamente com esses momentos mais compulsivos e de exageros, sem dúvida. Sem dúvida. Outra coisa que também acaba por ser aqui a parte do treino e do movimento diário. Portanto, porque é que isto é importante? Porque, obviamente, estamos a falar de duas pessoas que têm o mesmo treino, ok? Vamos a falar que são dois gêmeos, ok? Duas gêmeas. E estas duas gêmeas, elas têm a mesma genética, etc., que também é um fator que depois já vamos falar mais à frente, mas que têm exatamente o mesmo treino e têm exatamente a mesma alimentação. Mas têm aqui uma rotina diferente. Uma tem uma atividade física maior do que a outra. Portanto, isto foi uma coisa que também nós falámos no episódio passado, que é a importância de diferenciar, portanto, o exercício físico da atividade física.
Portanto, exercício físico é aquilo que nós, o treino em si. Atividade física é tudo aquilo que envolve o movimento do dia, portanto, ao longo do dia. Portanto, que é o NEAT, que é o Non-Exercise Activities. E, portanto, este NEAT, numa das gêmeas, pode ser muito maior. Portanto, o número de passos diários que ela faz é muito maior. E isto automaticamente vai ter aqui resultados diferentes do que a outra gêmea, não é? Porque se elas estão a comer as mesmas calorias, têm exatamente o mesmo treino, mas uma tem um NEAT muito maior, tem muito mais atividade física durante o dia, automaticamente os resultados vão ser totalmente diferentes, não é? Portanto, esta pessoa que tem um NEAT maior vai ter resultados muito mais rápidos do que a outra gêmea, não é? E, portanto, isto depois leva-nos também àqueles fatores de que, ok, era importante nós equipararmos genéticas iguais, não é? Mas a verdade é que a genética e o metabolismo também têm um impacto aqui grande. Sem dúvida. E, aliás, esse é um exemplo bom. E até funciona mesmo com gêmeas, porque até gêmeas que têm os mesmos progenitores vão ter genética diferente. Também, exatamente, não é? sim. Então, microbióticas também diferentes. Exatamente. Então tu pões duas gêmeas que têm a mesma idade, a mesma altura, o mesmo peso, o mesmo sexo, a mesma atividade, tudo igual. Todos os fatores que fariam com que aquilo que elas têm que comer fosse a mesma coisa, imagina. Ou a forma como perdem peso perante aquele déficit calórico fosse o mesmo. Mas depois têm resultados diferentes. Uma consegue perder 2 kg num mês, a outra se calhar só consegue perder 1. Porquê? Porque há fatores, não é? Fora daqueles fatores que nós conseguimos controlar, tudo isto que fomos falando, fatores genéticos, não é? E do metabolismo que também variam, não é? Ou seja, o corpo de cada pessoa vai reagir de forma diferente e nós também temos de ter isso em consideração. Ou seja, não pegar nisso e dizer que isso é a culpa, obviamente, Exatamente. e que é a razão pela qual não conseguem. É uma sentença, não é? Que ganho peso com o ar, né? De respirar, não nesse sentido, mas no sentido de percebermos, ok, realmente é um fator que pode influenciar. A velocidade. Pode influenciar a velocidade, pode influenciar como é que o teu corpo reage, se o teu corpo tem mais tendência a acumular ou não, se tem mais facilidade em ganhar músculo ou não, não é? Tudo isso vai influenciar e também devemos ter isso em mente, não é? Ou seja, saber que também é um fator que influencia a velocidade. Sim. Eu acho que é exatamente, portanto, e estes 5 pontos que nós falámos aqui levam-nos também aqui a outra conclusão, que é não só que estes fatores influenciam a velocidade dos resultados, mas como também chegamos aqui ao ponto de conclusão que é importante, que é, nós não nos podemos comparar com outra pessoa que tenha portanto, e pode ter exatamente estes 5 fatores diferentes. Portanto, há estes 5 fatores que fazem com que a velocidade dos resultados sejam totalmente diferentes, não é? E não estamos aqui a falar entre os resultados, a velocidade dos resultados do homem com a mulher, porque isso já sabemos que é estupidamente diferente, não é? Mas estamos a falar mesmo dentro do próprio sexo, portanto, desde mesmo dentro da mulher, existem estes fatores que fazem com que umas tenham uma velocidade mais rápida de resultados e outras não tanto, ou tenham um tipo de resultados e outros nem tanto. Portanto, daí a importância da personalização e de nós também adaptarmos a estratégia individual a cada uma, porque não é um tipo chapa 5 que funciona exatamente para toda a gente. Exato. Não é isso, Exato. ok? E, portanto, isto depois também, portanto, leva-nos a esta conclusão que também não podemos copiar a dieta da amiga do lado ou fazer a estratégia que a amiga do lado está a fazer, porque pode não funcionar para mim. Exato, eu posso precisar de estímulos diferentes, estímulos mais intensos ou menos, não é? Então, Exato. tem que ser sempre individualizado e adaptado. E então aqui, exatamente, então, portanto, estes fatores que são o que diferencia a velocidade dos resultados também são os mesmos fatores que fazem com que nós não nos possamos comparar com outras pessoas. Sem dúvida. Porque é totalmente diferente. Ok, então, focando agora aqui nas expectativas realistas, se calhar vamos dizer-vos aqui o que é que vocês podem esperar e quando, não é? Logo aqui na primeira semana, o que é que as meninas podem esperar? Portanto, a primeira semana, que é quando o estímulo novo entra, não é? E isto, tendo sempre em atenção que lá está, pode sempre variar um bocadinho de pessoa para pessoa, devido ao outro fator que falámos, não é? Que é a genética e tudo mais, mas o que acontece na maioria das vezes é haver uma perda maior, não é? Porque lá está, é um novo estímulo, a pessoa começa a comer diferente, a treinar, a mexer-se mais, então... Beber mais água. Beber mais água, é expectável que haja essa perda. O que é que acontece? No início, a maior parte do peso perdido acaba por ser líquidos que estavam retidos, não é? Ou seja, é o corpo a mandar fora aquilo que não precisa, porque também estamos a beber mais água, a comer mais legumes, essas coisas todas, não é?
E, portanto, o peso inicial acaba por ser muito a retenção. E por isso é que é importante também, que nós já falámos no outro episódio anterior também, que é não usarmos o peso só como o único medidor de progresso, não é? Ou seja, termos mais fatores, mais métricas, não é? Tirarmos as fotografias, fazermos os perímetros, vestirmos uma certa roupa. E, portanto, termos isso também tudo... lá está, para não criar aquela expectativa um bocado irrealista de que só o peso é que nos vai mostrar as mudanças, não é? Até porque se formos a ver, se no início a perda é a maior parte em líquidos, nós não estamos a perder a gordura ainda, não é? Ou seja, não é expectável que numa semana nós percamos imensa gordura, não é? E então é importante gerir bem aqui a expectativa nesse sentido. Mas pelo menos também identificar se estamos, então... no bom caminho ou não. Exato. Não é? Mas, obviamente, também, a primeira semana também ainda é muito cedo. Exato, exato. É? Para conseguir tirar qualquer tipo de conclusões. Mas depois, passando então aqui para o primeiro mês, portanto, entre 4 a 6 semanas, se nós seguirmos aqui um plano consistente, o que é muito importante, que é a pessoa ser consistente, não é nestas 4 a 6 semanas a pessoa fazer 2, depois uma já não faz, e depois a outra volta, não é? Portanto, é importante referir aqui a parte de ser consistente. O que é que nós podemos seja expectável? Portanto, a pessoa colocando então em déficit calórico, estamos a apontar para 500 gramas a 1 kg no máximo aqui por semana, não é? Dependendo aqui do déficit calórico. Portanto, se for um déficit calórico mais agressivo, consoante a pessoa, e aí é a coisa que também nós falamos sempre com cada menina, que é como é que ela está a sentir, se tem passado muita fome, se não tem. Tem energia. Exatamente, portanto, imagina, é isso que nós fazemos, é, se a pessoa vê que, ok, ela tem muita energia, continua a dizer que, não, mas eu estou a comer muito, ok, então se calhar podemos baixar um bocadinho mais as calorias, então temos aqui manobra para tal. Se não acontece isso, se for o contrário, então se calhar vamos aumentar aqui um bocadinho as calorias, portanto, e está tudo bem aumentarmos as calorias desde que seja algo feito com consciência, não é? E que nós temos que saber quais os dados e os valores que temos que aumentar. E não chegar só aqui tipo, não, vou comer mais 200 gramas de arroz. Certo. Só porque sim, não é? Não pode ser. Mas ora aí está, portanto, esta expectativa realista de 500 a 1 kg por semana. Mas se for 200 gramas, de forma consistente, também é ótimo. Mudança, exatamente. Já é ótimo, ok? Portanto, estamos a falar em praticamente 1 kg no mês. E se nós formos a ver a média da semana, e se vemos que o peso está constantemente a baixar, é um bom indicativo. Se os perímetros também da cintura estão a baixar, também é um bom indicativo. Ias a dizer? Ia dizer, até porque lá está, ou seja, se calhar a pessoa não está a perder tanto, porque se calhar também pode estar a conseguir ganhar músculo, por exemplo, e a ficar mais tonificada, não é? E então isso pode fazer com que se calhar o peso não baixe tanto quanto aquilo que estariam à espera, mas não significa que não vão ver resultados. Daí, pronto, as outras métricas que se utiliza. Exatamente, e é esse ponto aqui também que nesta semana também, neste mês, elas também começam a notar essa diferença, não é? Começam a notar também mais rigidez, portanto mais tonificação, portanto começam a notar aqui essa melhoria na composição corporal, portanto começam a notar que, ok, já há aqui uma massa muscular, já estou a sentir mais rija. Já vejo um bocadinho da linha, já vejo... Exato, portanto já começa aqui a notar aqui essa diferença no braço também, especialmente também o bíceps também é uma coisa que as mulheres costumam notar aqui bastante logo neste primeiro mês, o que nos leva depois para então, se a pessoa for consistente nisto, novamente, nós não conseguimos deixar de frisar a importância da consistência e que não é perfeição. Não é perfeição, é consistência. Exato. São duas coisas totalmente diferentes. Consistência é a pessoa fazer aquilo que tem que ser feito, não o mais perfeito possível, mas tentar sempre manter, não é? E depois aqui chegamos aqui ao ponto dos 3 meses, onde muitas mulheres dos nossos programas já perderam 5 a 10 quilos e, portanto, aqui já é uma diferença que se nota não só visualmente nas fotos, mas, obviamente, elas reportam também que a forma como se vestem começa a mudar. Já vão buscar aqui outras roupas, já se sentem muito mais confiantes,
já começam se calhar, mesmo as calças, aqui já se nota bastante diferença, já têm que comprar outras calças, portanto, eu na brincadeira até digo para muitas delas que, ok, agora começas a ter os bons problemas, que é, fogo, agora tenho que ir comprar roupa, agora tenho que ir comprar roupa, não é? Muitas delas já têm a roupa guardada, mas há outras que têm que comprar, não é? Mas, portanto, aqui já começam a ter estas diferenças, portanto, estes 3 meses já começa aqui a ter um grande impacto na pessoa, não é? Portanto, se ela for consistente, 5 a 10 quilos já tem um impacto brutal na pessoa. É isso, é porque depois não é só, para de ser só físico, não é? Ou seja, já é uma mudança que primeiro os hábitos já estão mais solidificados, não é? E já é uma mudança a nível, lá está, de mindset, a forma como se vê, a confiança que tem, a autoestima acaba por começar a mudar. Nota-se muita diferença nesse sentido. Já não é só o peso. Não é? E aí uma das coisas que, aliás, ainda esta semana também estive a falar com 2 meninas do programa que renovaram para os 6 meses e eu estava-lhes a dizer isso. Eu lembro-me perfeitamente da primeira chamada que eu fiz com elas, quando elas decidiram que queriam mudar e queriam ingressar no programa e não é a mesma pessoa. Não é a mesma pessoa, pá. É incrível. Tipo, o sorriso que aquela pessoa tem, mal atende a minha chamada, logo com um sorriso. Então, como é que estão as coisas? A pessoa tipo, está com um sorriso diferente, tem uma luz diferente, não é? E, portanto, e aí estamos a falar que esta é que é a mudança, não é? Portanto, esta é que é a real transformação na pessoa, onde ela começa a ver que também começa a impactar também as outras áreas da vida dela, portanto, não só a relação amorosa que tem, mas também a relação com os filhos, quando chega a casa já se sente com mais energia, com mais disposição para brincar com os filhos, automaticamente como brinca mais com os filhos, sente-se mais realizada, não é? Portanto, e é esta... E ganha força para continuar, não é? É que depois parece que entram na bola de neve positiva, não é? Exato. À medida que os resultados vêm. E é isso que estavas a dizer, tipo, neste ponto aqui, destes 3 meses, é que se começa a notar bastante a diferença na vida da pessoa. A pessoa começa de facto a sentir aqui que ok, e ela começa a entender que o impacto que isto tem nas outras áreas da vida dela, não só na relação amorosa, na relação com os filhos, no trabalho também, não é? Porque se sente muito mais motivada, já se arranja mais, já se sente mais confiante, então quando há uma apresentação no trabalho, quando há qualquer coisa, já se sente mais confiante dela, já corre melhor, portanto, e ela começa a reparar aqui neste impacto que esta mudança tem. Obviamente, então, passamos depois para a fase de, ok, 3 meses, o próximo passo são os 6 meses. E nestes 6 meses, para nós, é muito importante porque é aqui o ponto onde nós acreditamos que muitas delas conseguem atingir a autonomia. Okay? Há outras, se calhar, ainda vão necessitar de mais um tempo, se calhar ainda vão necessitar de mais 6 meses, mas é aqui este ponto dos 6 meses que nós as preparamos também para elas terem autonomia. Portanto, nisto, nas mais de 200 mulheres que nós já ajudámos, foi este estudo que nós começámos a correlacionar, que é este tempo que elas necessitam para enraizar o hábito. Portanto, os hábitos aqui já começam a ficar mais sólidos, não é? Portanto, e uma das coisas que também nós vemos, por exemplo, num gráfico de perda de peso, é o peso vai baixando, e depois vai chegando ali uma altura onde vai começar a estagnar. E é esse ponto onde começa a estagnar, portanto, a pessoa não pode simplesmente deixar, não é, tudo, só quando o peso... Não, tem que haver ali um ponto onde o peso começa a estagnar, que é aquele ponto onde, ok, esta pessoa conseguiu manter estes hábitos, está a conseguir manter estes hábitos, portanto, o peso não está a subir, ela está a conseguir, mesmo o peso não baixando, ela está a conseguir manter os hábitos e, portanto, ela está a enraizar aquilo que aprendeu, os hábitos estão a ficar enraizados e ela assim começa a criar então aqui este estilo de vida. Portanto, e já não deixa de ser só um hábito, mas o conjunto de hábitos começa a se tornar este estilo de vida. E quando se torna este estilo de vida, a pessoa consegue fazer isto para o resto da vida. Sem dúvida. Eu acho que é mesmo aquela fase do manter, não é? Porque a maioria das meninas também que vêm ter connosco têm sempre muito aquele historial de iniciam um processo de emagrecimento, conseguem emagrecer e depois aguentam um tempinho e voltam atrás, não é? Voltam a aumentar. E então eu acho que esta é a altura de manter, não é? De ver que lá está, já é um estilo de vida, já não é uma coisa que estão ali em constante mudança, porque é como se já fizesse parte delas.
e que lhes permite manter, não é? Ou seja, estão naquela fase de manutenção. E manutenção não tem que ser o peso ficar estável para sempre. Sim. Podem querer continuar, agora podem querer aumentar um bocadinho, ou para aumentar o músculo, por exemplo, ou podem querer continuar a baixar, mas manter, ou seja, a manutenção dos hábitos, a manutenção daquele estilo de vida, não é? Exato. Yeah. Sem dúvida. Isso aí acho que é o ponto onde a pessoa fica licenciada neste estilo de vida, não é? Tanto, tipo, é isso, é porque também nós falamos também nos nossos programas, não é? Tipo, é aquilo que nos torna diferente, e nós sabemos disso, e eu digo com toda a confiança que é isso que nos torna diferentes, porque nós preocupamos verdadeiramente que as pessoas atinjam resultados para o resto da vida. E é isso, foi aquilo que já conversámos muitas vezes fora daqui, que é o mais importante nisto que nós oferecemos quando criámos o Body Mind Fit, que é, nós queremos ensinar as pessoas a fazer isto para o resto da vida. Não nos importa se a pessoa perde 10, 20 quilos em 3 meses ou rapidamente, o mais rápido possível. É incrível, mas depois de nada nos importa se essa pessoa, passado 6 meses de sentar connosco, se volta a ganhar novamente o peso. Exatamente. Portanto, isso para nós não nos importa, e foi isso que nós já falámos imensas vezes, que é, e nós sabemos que para isso acontecer a pessoa tem que aprender tem que criar novos hábitos, tem que enraizar estes hábitos. Para quê? Para se tornar um estilo de vida. E obviamente aí depois foi isso que fomos estudando a parte dos hábitos e percebemos que ok, isto não pode ser algo extremamente difícil de manter, tem que ser algo sustentável, tem que ser um caminho sustentável que a pessoa consiga aplicar. É isso, acho que não há mais nada a dizer, que é tal situação, que é, a pessoa tem que se licenciar, e quando eu digo isto, licenciar, é porque automaticamente aquilo que nós também fazemos é ensinar as pessoas, é ensiná-las a perder peso e a manter, acima de tudo, e a manter, a usar as ferramentas para que elas consigam pegar, aplicar e manter para o resto da vida delas. E automaticamente isto tem outro poder, que é passar isto para os filhos. E depois é a parte geracional onde vamos conseguir manter este impacto positivo, que é uma das nossas missões, que pronto, que obviamente também já falámos também muitas vezes disto fora, que é isso, é uma das missões do Body Mind Fit, é isto, é quebrar este ciclo vicioso que muitas famílias passam, entre outras, vão passando. E essa é uma das nossas missões. Sem dúvida. E eu gostei muito disso que tu disseste, porque eu acho que é mesmo isso, que é antes agora desta parte, que é, eu não quero ter, ou seja, o nosso trabalho não é ter a certeza que ela, claro que é ajudar no processo, não me entendam mal, mas é muito mais importante para nós ter a certeza, não é ter a certeza que perderam os 10 quilos nos 3 meses, mas é ter a certeza que, mesmo não perdendo os 10 quilos nos 3 meses, elas sabem como fazê-lo, sabem como, quando lá chegar, a manter, não é? A mudança, o fazer o chip, não é? De trocar o chip na mente, ou seja, a forma mindset, como, né? Trocar aqui este mindset, como olham para isto, como olham para o progresso, como veem a alimentação, o treino, como se veem elas próprias. Isso é muito mais importante para nós do que só, lá está, só o peso. Do que a pessoa tipo, ter ali um recorde de atingir, tipo, olha, peso. Exatamente, tipo, somos o programa em Portugal ou no mundo que faz com que as pessoas percam o peso o mais rápido possível. Nós conseguimos atingir o recorde de 10 kg numa semana. Uau, isso para nós, tipo, isso não vale nada. Tipo, eu prefiro, se calhar, até que uma pessoa tipo, perca só 5 kg, mas que consiga aprender e consiga melhorar e crie este estilo de vida. Porque eu sei que, obviamente, ela vai ter a perda de peso vai ser consequência. A perda de peso vai ser consequência deste novo estilo de vida que ela vai levar, não é? E eu acho que isso é o mais importante de tudo. Faz-me lembrar um exemplo, porque imagina, é a mesma coisa que vais para um teste de matemática, me veio-me à cabeça, do género, e decoras aquele exercício, não é? Do género, sabes resolver aquele exercício porque decoraste. Mas essa memória, se calhar um mês depois vais ter que voltar a tentar decorar, e depois um mês depois volta. Agora, se tu entenderes como é que o exercício é resolvido, exatamente. Se te aparecer vais outro, conseguir fazer isso sempre. Exatamente. Se te aparecer outro pela frente, tu vais saber. E ora aí está. E é essa tal situação que é muito importante e que nós passamos também às nossas meninas, e elas sabem isso, que é,
Porque nem sempre a vida vai correr bem, portanto, e pode haver às vezes momentos onde elas vão sair tipo off track, portanto, vão sair tipo, pá, acontece qualquer coisa, a pessoa muda de trabalho, muda de casa, tem um filho, whatever, tipo, o caos e não consegue fazer as coisas e acaba por engordar tipo 10 quilos, vá, no máximo dos máximos. Ela sabe exatamente como voltar. Exatamente. Ela sabe exatamente como voltar. É essa a mas nossa... ora aí está, tipo, eu duvido e não acredito que nenhuma vai engordar esses 10 quilos. Aliás, é isso que nós vemos também pelo nosso registro histórico. Nenhuma delas engordou tipo, esse peso e quando engorda são tipo 5 quilos, mas sabem exatamente como voltar. É isso. E isso é que é o mais importante. Ok, agora podemos falar aqui um pouco sobre... Okay, já sabemos mais ou menos como é que é a estrutura dos resultados, portanto, aquilo que a pessoa pode esperar ao longo destes meses, mas como é que nós podemos acelerar aqui esses resultados, vá, digamos assim, mas sem cair nos extremos? Acho que é muito importante também dizermos isto. Mesmo uma pessoa, ok, isto está a acontecer, mas eu mesmo assim quero acelerar um bocadinho mais os resultados, já tenho aqui um deadline ou algo assim, ou tenho, por exemplo, um casamento e tenho que vestir aquele vestido, qualquer coisa, o que é que tu dirias? Qual é que seria aqui uma primeira abordagem? Ok. Portanto, também como falámos há pouco daquilo que condiciona a velocidade, não é? É o déficit calórico, não é? É ser algo moderado, não é? Porque exatamente pelo que tu estás a dizer, para evitar exageros, se fizermos déficits calóricos muito restritos, muito grandes, não é? Se reduzirmos demasiadas calorias, isso vai levar, tem uma probabilidade muito grande de levar a exageros, não é? E isso não acelera os resultados, não é? Porque isso vai ficar com que tu andes sempre assim, a oscilar, porque perdes muito, mas depois ganhas por causa do exagero, perdes, não é? E então a melhor forma de acelerar será fazer um déficit moderado, não é? Ou seja, reduzir uma quantidade boa de calorias que permita fazer uma perda de peso boa, mas sustentável, que consigam manter. E a melhor forma também de ajudar a conseguirem manter, porque estando em déficit é normal também que se calhar haja um bocadinho mais fome, não é? Porque estamos a dar menos ao corpo do que aquilo que ele precisa, e não devemos ter medo disso, não é? Agora a ideia é arranjarmos estratégias para trabalhar com isso, não é? Ou seja, Exato. Para fugir um bocadinho a essa sensação de fome, como por exemplo aumentarmos a quantidade de alimentos que nós comemos que têm uma densidade calórica inferior, que é isto, não é? Ou seja, é comermos alimentos que têm menos calorias por um maior volume, certo? Ok, portanto, baixar, mesmo baixando aqui as calorias, não é? Portanto, baixando aqui as calorias, mas não cair no exagero, mas automaticamente usar essa estratégia para aumentar aqui o volume de comida, não é? Exatamente. Ou seja, basicamente até parece, não é? Aliás, em volume vais comer mais, não é? Mas em calorias não. Consegues dar um exemplo, vá, digamos, tipo, imagina, uma pessoa tem frutas e agora de repente quer baixar então 100, 200 calorias, e que troca é que ela pode fazer, por exemplo? Em frutas, não é? Sim. Por exemplo, em vez de comer banana, uva, manga, se calhar pode optar por morangos, papaya, melancia, melão. São frutas que por 100 gramas, se compararmos 100 gramas de cada fruta, estas que eu falei agora, de morango, melancia e tudo mais, têm muito menos calorias do que as outras. Significa o quê? Que nós vamos poder comer um volume maior, vamos ficar muito mais saciadas, não é? Vamos ter um prato cheio, que os nossos olhos também comem muito, não é? Exato. E depois o que é que isso faz? Faz com que nós consigamos mais facilmente aderir à alimentação que estamos a ter, não é? E consigamos mais facilmente manter o déficit calórico por mais tempo. E isso obrigatoriamente faz com que os resultados venham mais rápido, não é? Porque não estamos ali constantemente a parar. E isso é isso, nós temos aquela alimentação e depois, ok, queremos tirar aqui 200 calorias, então mas dentro dessas 200 calorias, em vez de nós estarmos a tirar a quantidade daqueles alimentos que já estão num plano, numa estrutura, nós fazemos essa troca, só trocar por alimentos que têm mais volume e menos calorias, não é? Portanto, isso acaba por ser aqui uma boa forma para nós acelerarmos o processo sem cair aqui em extremos. Boa. Outra forma acaba por ser nós focarmos também no treino de força. Isto porquê? Porque é o único treino que ele não é o mais eficiente a queimar calorias, digamos assim, o que vai aumentar o déficit, mas é o mais eficiente a queimar a gordura. Isto porquê? Porque a longo prazo nós conseguimos acelerar o nosso metabolismo. Portanto, quanto mais massa muscular nós tivermos no nosso corpo, automaticamente mais calorias nós vamos gastar no nosso dia-a-dia. Portanto, mais acelerado o nosso metabolismo vai estar e automaticamente isso, a longo prazo,
é uma melhor estratégia do que estar-me a matar a fazer cardio, etc., para acelerar aqui os resultados, porque isso depois a longo prazo vai fazer ao contrário, vai fazer com que eu perca massa muscular e perdendo massa muscular vai desacelerar o meu metabolismo. Portanto, queremos então é fazer aqui o oposto, não é? Nesse ponto, dar sempre prioridade à parte da musculação. Sem dúvida. Excelente. Isso depois também nos leva aqui ao terceiro ponto, que é manter a consistência mesmo quando os resultados são lentos. Isto é uma coisa que nós vemos que acontece também frequentemente, que é as coisas não estão a funcionar durante 2 semanas, então siga mudar tudo só porque a balança não mexeu, não é? E portanto isto faz com que a pessoa depois ande sempre neste ciclo ioiô, não é? Portanto, e aqui ela passa depois para o ponto extremo, que é, ok, não há mudanças, então muda tudo. E depois o corpo nunca se consegue adaptar, não é? Portanto, e nunca conseguimos ver se de facto a estratégia que nós estamos a fazer de facto está a resultar ou não. Porquê? Sim. Porque 2 semanas é um curto espaço de tempo, portanto. Muito curto. Eu acho que isso acaba até por ser... Claro que é muito importante a mudança na alimentação, no treino, na atividade, mas se não houver a consistência, é muito difícil que tudo o resto consiga ter os efeitos que têm, não é? Que conseguem ter, não é? Os efeitos que um déficit calórico consegue ter ou que o treino vai conseguir ter, se nós não formos consistentes, eles não lhes estamos a dar a oportunidade de virem, sabes? Exatamente. E então eu acho que acaba por ser muito, muito importante. Exato. O último acaba por ser controlar aqui as expectativas e manter o foco. Um pouco ligado a este que nós estávamos aqui a falar, desta velocidade, nós identificarmos os pontos iniciais que estávamos a ter neste episódio, que é os mesmos fatores que influenciam a velocidade dos resultados, são também os mesmos fatores que fazem com que nós não nos devemos comparar a outras pessoas. Porquê? Porque temos pontos de partida diferentes, temos genéticas, metabolismos diferentes, se a pessoa é iniciante, se não é iniciante, portanto, temos aqui muitos fatores que influenciam. Portanto, não nos compararmos e focar-nos sim em nós próprios. Ok, aquilo que eu estou a fazer, estou melhor do que estava a semana passada, estou melhor do que estava o mês passado, sim, então continuo a fazer, não é? Portanto, e focar-nos neste caminho e não estar sempre a tentar comparar com porque o meu marido não sei o que perdeu, ou porque a Maria lá do trabalho está a fazer isto e então também vou fazer. Não, foca-te no teu caminho, ok? Foca-te no teu caminho e não queiras esta ânsia de querer resultados rápidos e fazer uma semana e não está a dar resultado e muda. Portanto, é esta expectativa irrealista também de resultados também não ajuda em nada no processo. Sem dúvida, sem dúvida. E é isso, porque quando nós colocamos uma meta na nossa cabeça que é irrealista e é uma expectativa que não faz sentido e que vai ser claramente frustrada porque não é para nós, não é adaptada a nós, não faz sentido, isso torna o processo muito mais lento, porque na minha cabeça eu estou muito longe de atingir aquilo, não é? Mas na verdade aquilo não faz sentido para mim, não é adaptado a mim. Se eu fizer um objetivo que faça sentido, não é? Que seja realista, sustentável, a sensação de que o resultado está a vir mais rápido também acaba por vir, é maior, não é? Porque eu não estou ali a tentar chegar a um objetivo que parece inalcançável. Exato, é isso. Ora, aí está, mas também leva ao ponto onde não podemos só reger pelo peso, mas sim usar outras métricas. Fotos, perímetros, como é que nós nos sentimos, que é muito importante avaliar a nossa energia, as roupas, portanto, isto são tudo fatores que têm um grau de importância maior na tomada da decisão e ajudam também a manter aqui o foco, não é? Do que propriamente só o peso. Sem dúvida, sem dúvida. E nós estamos a dar poucos exemplos, não é? Porque, imagina, nós podemos fazer aqui uma lista infinita, tipo a pele, o cabelo, as unhas, o sono, não é? Exato. O meu humor. Epá, é tanta coisa que muda com estes pequenos passos que nós damos. E não só o peso. E não só o peso. Portanto, meninas, neste episódio nós falámos como a velocidade dos resultados vai diferenciar de pessoa para pessoa. Tem aqui vários fatores pelo qual os resultados podem diferenciar. Falámos também que só ao final do primeiro mês é que começas então de facto a ver os resultados que pretendes e que te levaram a querer esta mudança. E nós falámos aqui também como acelerar aqui estes resultados.
Espero que tenhas gostado deste episódio. Nós não fazemos qualquer tipo de anúncios, portanto a única coisa que te peço é, se gostaste deste episódio, deixa uma review positiva, comenta ou partilha com alguma amiga que achas que pode beneficiar de nos ouvir. Muito obrigado, até ao próximo episódio.